eu vou convidar um que eu chamo agora de aluno formado, né? O Arthur, um aluno formado, né? Para falar um pouquinho sobre o que é fazer uma startup. E ter quantos projetos? 3 agora, rolando 5 pessoas, 3 projetos, correndo para diabo e assim por diante. Então, para vocês terem um pouco a ideia também do que é isso, como é que se faz isso, se é possível fazer, se isso é um sonho, ou como o pessoal aí gosta de falar, um sonho grande. Não, não é um sonho grande, é um sonho. E está plenamente ao alcance de vocês. Então, primeiro, é claro, acho que os 3 primeiros anos, vocês já têm uma noção mais ou menos clara, vocês estão aqui. Por exemplo, eu sei que na segunda-feira vocês vão ter uma apresentação de um circuito caótico em métodos numéricos, né? Então, que o pessoal vai apresentar para vocês. Mas vocês estão aqui nesse semestre e já tem uma noção, provavelmente, do que vai ser esse outro semestre. E isso não faz parte da ênfase, quer dizer, é uma coisa que vocês vão trabalhar o semestre que vem. Para as ênfases, vocês sabem, as notas vão... Aqui está o Magno, que é o coordenador das COCs aqui na Elétrica, então também, com relação a perguntas formais, ele pode responder. Mas vocês sabem que até a nota ela vai para cômputo até o 6º semestre. Inclui o 6º. E o que a gente bolou para os semestres 7, 8, 9, 10, ou 4º e 5º anos? O que nós bolamos é o seguinte. Em primeiro lugar, vocês têm as várias opções. O que a gente está falando é de eletrônica e sistemas, certo? E o que a gente mais ou menos bolou é que a ideia é que seja um curso flexível e razoavelmente à la carte, ou seja, que vocês tenham a possibilidade de escolher várias disciplinas ou várias abordagens que vocês achem melhor para vocês. A gente discutiu bastante durante a EC3 como é que a gente poderia criar um curso olhando para o futuro, tá? Não um curso baseado apenas no passado. Então, a ideia foi, puxa, o que é que hoje é importante na área de engenharia elétrica voltada principalmente à parte de sistemas eletrônicos? O que é que vale a pena? E a nossa conclusão, como vocês devem saber, é que são principalmente questões envolvendo sistemas embarcados, IoT e etc. Por quê? Porque, na verdade, se a gente pensar em grandes sistemas ou coisas mais... vamos dizer, padrão, por exemplo, um computador, vamos fabricar computador. Não, isso as empresas já fazem. E o grande mercado, novo mercado que está acontecendo aí, eu acho que o Arthur pode confirmar isso, é IoT, são sistemas embarcados. Então é isso que pode dar uma perspectiva para vocês diferenciada. Então, nós procuramos pensar nisso e nós elegemos 5 áreas principais do ponto de vista de serem abordadas, que a gente com certeza tem que abordar para que vocês consigam desenvolver sistemas inteligentes, sistemas embarcados, consigam desenvolver IoT, etc. Então nós identificamos essas 5 áreas. Sistemas eletrônicos embarcados, sistemas eletrônicos inteligentes, que na verdade engloba embarcados e outras áreas, mas que também está dentro desse processo. Sistemas de comunicação, processamento de sinais e circuitos integrados. O que a gente entende, por exemplo, sistemas de comunicação? Vocês vão falar assim, não, mas isso aí é telecomunicações? Não, é uma área muito específica, que a gente tem uma competência enorme nessa área, por exemplo, a professora Fátima, que está aqui, pode até falar, se vocês quiserem, que é principalmente desenvolvimento de sistemas de comunicação que vão ficar embutidos, que vão estar em dispositivos. Como é que você desenvolve esses sistemas? Mas ela tem uma experiência muito grande com a área de satélites, etc. Então, micro-ondas. Então, ela tem uma base muito grande, muito boa para poder falar disso e para poder pensar os temas que são importantes num nível de profundidade que é adequado para quem está vendo isso pela primeira vez. Porque para qualquer coisa a gente pode se aprofundar imensamente aí. Também, processamento de sinais. Que, em parte, vocês já estão vendo o básico, vão ver o básico, acho que no semestre que vem, mas a gente se aprofunda. E o que a gente entende por processamento de sinais? Processamento de sinais para a gente é o seguinte, quando a gente recebe um sinal, ele contém informações que nos interessam, mas muitas vezes o sinal também tem coisas que não interessam.
Tá? Então, como é que a gente busca a informação certa no sinal? Vocês podem dizer, bota um PC lá, grava tudo, guarda tudo e beleza, depois você escolhe. Não dá para fazer isso. Pensa no celular de vocês. O espaço, acredito que todo mundo tem problema com o espaço no celular, certo? Porque sistemas embarcados não tem espaço ilimitado, não tem velocidade de processamento absurda. Então a gente precisa escolher lá na frente, já, o que a gente vai pegar do sinal. E para isso, a gente tem que usar ou conhecer bem técnicas de processamento de sinal. Tá bom? E por fim também, muitas vezes esses sistemas, eles não são feitos em plaquinhas, como vocês estão acostumados, como em métodos numéricos, vocês vão ver lá uma plaquinha, né, com o circuito do Shu lá, feito em plaquinha. Não, muitas vezes isso é embutido dentro de um sistema que tem, sei lá, pensem num iPod, ou em algo equivalente a isso. Tem, sei lá, 2 por 2 centímetros, 3. Eu preciso colocar tudo lá dentro, preciso embarcar tudo lá dentro. E muitas vezes não dá para usar componentes discretos. Eu tenho que fazer isso, condensar tudo isso numa única pastilha de silício. Então, nesse caso, a gente também aborda projeto e fabricação de circuitos integrados. Então, com essa visão, no 7º semestre, a gente tem disciplinas, vocês podem ver aqui, que estão associadas aos nomes que eu mencionei anteriormente, certo? Que é embarcados, inteligentes, processamento de sinais, projeto de CIs, micro e nanoeletrônica, comunicações e eletrônica 3, porque a gente precisa oferecer também alguns outros conhecimentos em eletrônica para poder entender isso aqui direito. Por exemplo, espelho de corrente, professor Martino estava aí, não está mais? Espelhos de corrente e etc. Além disso, se vocês olharem aqui, a gente está deixando sempre uma optativa livre. Tá? Livre. Claro que a gente vai estar trabalhando também para oferecer coisas que talvez vocês achem interessantes e eles vão fazer no próprio departamento, ou na própria ênfase. Mas se vocês não quiserem, claro, é um direito, né, a escolha de vocês. Tá certo? Agora, isso aqui a gente entende como os fundamentos, ou seja, a gente está tentando nessas primeiras disciplinas passar o fundamento dessas áreas, os fundamentos que são necessários para que vocês consigam ter uma visão mínima que permita vocês começarem a fazer coisas, tá bom? No semestre seguinte, a nossa ideia é que, em primeiro lugar, essas 5 disciplinas, com o conhecimento delas, vocês fazem um laboratório de sistemas embarcados. Eu vou falar um pouquinho mais adiante disso. Que a proposta é justamente começar a juntar essas informações em circuitos ou em sistemas reais, que vão ter alguma finalidade. Tá bom? E, além disso, nessa opção eletrônica e sistemas, a gente tem aqui optativas nos temas. Ou seja, a gente tem esses temas e aqui nós bolamos um conjunto de optativas que, na verdade, tem por finalidade, não, por exemplo, não falar só de inteligentes. Então aqui tem uma optativa de inteligentes. Não, ela pode ser talvez um pouco mais de inteligentes. Botando um número, 60% dela é focada realmente em inteligentes. Mas a gente, entre nós, discutiu de tal maneira que fosse possível, que, por exemplo, vai se falar de inteligentes, mas também vai abordar embarcados. Ou vai falar de inteligentes, mas também vai abordar processamento de sinais. Então são disciplinas aqui que procuram já mesclar esses temas que foram apresentados anteriormente. Tá bom? Essa é a ideia. E são livres. Tem um 6º de disciplinas, vocês vão escolher. A gente, em função da escolha de vocês, a gente vai oferecer essas disciplinas que vocês escolherem. E, mais do que isso, a gente vai procurar ajustar o horário das disciplinas de tal maneira que elas fiquem o mais consecutivas possível. Acho que o pessoal do 4º ano pode comentar isso, se for o caso. A gente tenta ajustar o horário para liberar o maior número, o tempo possível, o maior tempo possível. Então, uma inversão na lógica tradicional. A disciplina está lá e o aluno vai no horário da disciplina. Não, a gente vai ver a demanda das disciplinas e procurar organizar da melhor forma possível os horários, conversar, é claro, com os professores, e eles oferecem naqueles horários que forem melhor para aquele ano, para aquela turma. Tá bom? Essa é a ideia. A escola, ela, de certa forma, determinou
que também tem que ter economia e administração, então a gente vai colocar economia e administração aqui. Notem que a carga aqui já começa a reduzir, seguindo mais ou menos o padrão que foi determinado ou se procurou determinar na IC3, na nova estrutura curricular. E depois, no quinto ano, são só disciplinas livres, tá? Dentro de sextos. Então a gente chama de optativas e eletivas, não são optativas livres como essas aqui. Então nessas aqui também são disciplinas que vocês vão poder escolher. Tá ok? Essa é a ideia. E depois tem projeto de formatura 1 e 2 e estágio, que também são obrigatórios, né, para a formação. Tá bom? Um pouco essa ideia. Eu vou falar um pouquinho dessas áreas para vocês entenderem melhor. Bom, então, a partir do quarto ano, a ênfase, ela permite que tenham 40 vagas para eletrônica e sistemas. Tá ok? Também, ela mistura, na verdade, hardware, software e, como vocês vão ver, inovação. Então, a ideia é misturar essas coisas com aqueles elementos que eu coloquei anteriormente, principalmente visando sistemas embarcados, principalmente visando sistemas inteligentes, não descuidando da parte de comunicação, não descuidando da parte de processamento de sinais e dando também conteúdos bem avançados na parte de projeto de circuitos integrados. No segundo semestre, nós vamos fazer um evento que a gente faz todo ano, que é um evento chamado PSI Portas Abertas, que eu recomendo que vocês se inscrevam. O que é isso? Vocês vão visitar os laboratórios para ter uma ideia do que é feito, como é feito, conversar com os professores e assim por diante. Então, esse evento, claro, a gente vai anunciar devidamente, mas é um evento que a gente faz e, dependendo da demanda, a gente vai abrindo turmas, porque às vezes a gente faz de 15 em 15 alunos ou algo mais do que isso, mas depende do número de turmas, a gente vai abrindo turmas, para vocês conhecerem as áreas de pesquisa, desenvolvimento, áreas de atuação, projetos com empresas, etc., que são feitos dentro do departamento. Bom, gente, vocês sabem, vocês estão no terceiro ano e é um momento de planejamento com certeza. É enxergar o que vocês vão ter que fazer. Quando a gente tem uma escolha, é sempre um problema, né? Porque se botam lá o trilho para a gente abaixa a cabeça e vai. O livre-arbítrio é uma dádiva, eu acho muito importante, mas isso faz a gente ser muito crítico com aquilo que a gente quer. Será que é isso que eu quero? Será que não é isso que eu quero? E assim por diante. Na primeira linha de formação, que eu falei eletrônica e sistemas embarcados, nessa linha, em particular, as disciplinas procuram envolver uma combinação de software e hardware, projetados para funções específicas, geralmente operando em tempo real, porque o sistema embarcado ele tende a operar em tempo real. Por quê? Porque ele tem que responder uma demanda que está acontecendo no momento. Não dá para armazenar, processar e depois tomar alguma decisão. Não, tem que ser na hora. Então, eles funcionam realmente em tempo real. Baixo consumo de energia, que é óbvio. Quer dizer, o celular é o maior exemplo disso, né? Quem não gostaria de ter um celular que durasse a bateria uma semana, 2 semanas? Só se ele ficar desligado, né? Aí não vale. Confiabilidade e conectividade. Então, basicamente, a gente procura abordar essas questões dentro da linha, dentro das disciplinas de sistemas embarcados. Ela também foi concebida tomando como base as necessidades que advêm do mercado global e do mercado brasileiro, e das oportunidades de inovação na área. O Arthur depois pode falar um pouco disso, tá? Eu nem vou mencionar. Ela está baseada no conceito de sistemas embarcados cyberfísicos, ciber, mas é cyber, né? É muito empregado em renomadas universidades no mundo. Então, aqui a gente tem 2 disciplinas que a gente faz isso. Por exemplo, essa é a primeira disciplina que está lá no 7º semestre. É arquitetura de sistemas embarcados. O que a gente entende por arquitetura de sistemas embarcados? A gente faz um mix, a gente escolhe uma plataforma, discute essa plataforma com vocês, metade da disciplina é feita no laboratório, na verdade é uma aula de 1h40, mas a gente faz essa aula de 1h40, por exemplo, agora está acontecendo às terças-feiras de manhã, vai para o laboratório, parte da disciplina faz no laboratório e tem uma parte teórica. E qual que é a ideia aqui? Entender como é que eu faço a escolha, por exemplo, de um microcontrolador para uma determinada aplicação. O que eu tenho que escolher? Por que eu tenho que usar um ou usar outro? Ou então eu vou usar sempre o PIC, ou sempre vou usar o Raspberry Pi? Não, dificilmente você vai usar o PIC, dificilmente você vai usar o Raspberry Pi. Você vai usar algumas coisas mais poderosas. Certo, Arthur? Mais ou menos. Você usa o Raspberry Pi? Tem que saber todos, é o que ele falou.
Por quê? Porque, na verdade, cada aplicação tem uma demanda diferente. Então, a gente procura aqui mostrar para vocês como é essa demanda e, mais do que isso, também, ferramentas que vocês podem usar para avaliar se o projeto de vocês está legal, tanto do ponto de vista de hardware, ou seja, entender mais ou menos o que o hardware está fazendo e o que pode dar errado, como também qual a interligação com o software. Então, a gente faz esse processo dentro dessa linha e dessa disciplina. E no segundo semestre, a ideia é projeto de sistemas embarcados, que é uma optativa eletiva. Em outras palavras, havendo alunos interessados, a gente disponibiliza a disciplina. Por regra, né, o departamento ele tende a disponibilizar disciplinas que tenham pelo menos 10 alunos interessados, porque senão também fica muito distribuído. Mas a gente avalia caso a caso. Se tiver 4 disciplinas com 8, acho que não tem problema, né, Magno? Não, não tem problema. Então, uma segunda área é a linha de sistemas eletrônicos inteligentes. Qual que é a diferença entre embarcado e inteligente? É onde a gente começa a pensar em colocar alguns tipos de comportamentos no sistema que permitam a ele avaliar a situação naquele momento, se corrigir, aprender com a situação para ir bem. Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui era uma competição de carrinhos, o Martino está aí? Competição de carrinhos, ele conhece aqui muito bem. Então, vamos ver aqui. Nessa competição, de outra escola. É um carrinho de outra escola. Eu não vou dizer que escola que é, mas é de uma cidade chamada Campinas e é uma universidade pública. Ó, quase... mas passou. Um pequeno erro aí, né? Foi para a direita, devia ir para a esquerda. Tá certo? Agora, a de eletrônica e sistemas da Poli na mesma competição. Tá ok? Será que é mais rápido? Será? Será que vai errar? Ele foi do lado certo. Curioso, né? Tá ok? Nesse ano ganhou a competição, né, Martina? Ganhou. Então, isso é de uma empresa da NXP, né, que trabalha com microcontroladores. Tá ok? Então não citei nomes, hein, gente? Por favor. Mesmo porque está gravando lá, já viu, né? Depois os meus amigos vão me bater. Mas, olha, é essa a ideia, né? Olha, carrinho, todo mundo faz, vocês concordam? Basicamente, a gente aprende lá com o Lego Mindstorms a fazer carrinho. Agora, fazer carrinho bem é outra coisa, tá? Tem que saber o que está por trás. E é isso que a gente procura mostrar para vocês, tá bom? Então, nessa área, a gente tem fundamentos de sistemas eletrônicos inteligentes, que é uma disciplina obrigatória, que visa dar os primeiros conhecimentos para a gente poder fazer essa interação, ou seja, aprender com o que está acontecendo no momento e incorporar aquilo no sistema. E depois tem também uma disciplina eletiva, que é concepção e implementação de sistemas eletrônicos inteligentes. Nota, quando eu falo aqui que é de sistemas inteligentes, não quer dizer que ela não vai estar focada também em sistemas embarcados ou em trabalhar com sensores, que é da parte de microeletrônica ou alguma outra coisa. Mas o foco é mais sistemas inteligentes. Tá bom? Só para detalhe, por exemplo, naquela disciplina que eu falei que no 8º semestre tem laboratório de sistemas inteligentes, a ideia é desenvolver um carrinho, só que um carrinho que vai andar sem precisar de uma guia. Ou seja, com o sistema, ele simplesmente deteta o que tem no ambiente e ele procura o caminho por conta própria. Ou seja, ele é capaz de ver obstáculos, ver por onde tem que ser o caminho, e ele próprio decide. Não precisa, porque aqui vocês veem, né? Tem uma linha guia. Essa linha preta é uma linha guia. Ele olha para baixo e fica seguindo a linha guia. Né? Então, isso é mais simples. Agora não, a ideia nossa é que no 8º semestre é com um sistema aberto. Então, você está olhando e você tem que fazer como se você estivesse dirigindo um carro, né? Quer dizer, tem que aprender com o que você está vendo na sua frente. Às vezes, por exemplo, acho que um desafio, acho que era, se eu não me engano, escolher o menor caminho também, que o pessoal está pensando, como é que eu chego de um ponto a outro, com um monte de obstáculos pelo menor caminho, e assim por diante. Então, começa a ser um pouco mais sofisticado, isso no 8º semestre. Também, a gente tem a linha de técnicas de processamento de sinais. Eu vou usar aqui só como exemplo um trabalho que um professor nosso fez, o professor Rai, está aí, Rai? Que, na verdade, isso aqui foi para o Jornal da USP também, ele publicou isso aqui na I3E. I3E é uma entidade que acho que alguns de vocês conhecem, né? Na área de engenharia elétrica, o Institute of Electrical Electronic Engineers,
né, que é o instituto que determina as normas, por exemplo, do Wi-Fi, do Bluetooth e assim por diante, mas que também tem muitas publicações. Eu acho que 80% das publicações técnicas na área de engenharia elétrica são do I3E. E ele publicou esse trabalho, por exemplo, no I3E Transactions on Forensics. Por que on Forensics? Porque, na verdade, ele mostrou que tem jeitinhos para você burlar máquinas de cartão de crédito, inclusive que não tem bip. Pela tecla que você aperta, a vibração que você faz, etc., você é capaz de captar esses sinais, que foi o que ele fez aqui, e com isso você consegue decodificar que tecla que a pessoa apertou. Para isso, o que ele faz? Ele usa uma ideia de sistemas inteligentes. Ele coloca 2 sensores distantes e esses sensores aprendem onde está cada tecla do sistema. E aí eles deduzem. Eles são treinados, esses sistemas. Então ele aperta o 1, o 2, o 3, ele treina o sistema vai aprendendo a identificar os sons e etc. sozinho. Vai aprendendo a identificar. Então a ideia é essa. Então esse é um exemplo, né, de processamento de sinais aqui, onde se faz toda a filtragem desses sinais, etc. Como eu disse, mescla com o sistema inteligente, mescla com o embarcado, não é uma questão de separar, é que a gente dá um foco na disciplina, tá bom? E também tem essa disciplina obrigatória, que é processamento estatístico de sinais, e depois tem uma optativa eletiva, que é processamento de áudio e imagem. Aqui o foco é tentar trabalhar com áudio, imagem e sensores. Também nós temos a linha de formação em projeto de circuitos integrados, micro e nanoeletrônica. Nessa área de formação, a gente dá disciplinas para vocês aprenderem isso na frente de computador, aprenderem a fazer projeto de circuito integrado. Ah, mas professor, será que tem área para isso? Aí eu conto uma historinha muito interessante. Tem área sim, tanto é que a Poli, a gente, o PSI, a Poli, somos um dos únicos 2 lugares no Brasil que tem um centro de treinamento para projetistas de circuitos integrados. Fica ali no galpão didático, gente. Não é o CE, é do outro lado do CE. Tá ok? Então, é um centro de treinamento que a gente recebe pessoas do Brasil inteiro para se formar num curso de 1 ano em projeto de circuitos integrados. Isso aqui é com softwares extremamente poderosos e sofisticados, né, que são utilizados para isso. E, além desse curso oferecido para esse pessoal, a gente está incluindo agora um curso para alunos da graduação, que provavelmente vai ser um curso equivalente a um curso de verão, etc., com essa finalidade. A gente está correndo atrás para fazer isso. Mas a ideia aqui é projetar. Então aqui, por exemplo, é um projeto. Mas além de projetar, a gente também pode fabricar algumas coisas. Isso aqui foi projetado e foi fabricado por alunos. Então tem uma disciplina de fabricação de circuitos integrados, também dentro dessa área. Então a primeira abordagem. Onde vocês vão ver isso mais? Dificilmente vocês vão ver em outro lugar, a não ser que vocês venham a trabalhar em uma empresa da área, que tem algumas no Brasil. No Brasil, inclusive, tem muitas empresas na área de projetos de circuitos integrados. E as grandes empresas, mesmo de microcontroladores e tal, em geral, contratam pessoas que fazem esse curso para ir trabalhar lá. Porque esse é um mercado mundial, um mercado global. Né? É um mercado que não tem crise, aliás, porque a gente até perguntou, né, para eles, falou, puxa, mas com essa crise, como é que está? Eles falaram, olha, a gente não vê crise, porque é um mercado global, não tem isso, a não ser que né, tem uma debacle geral aí, né? Uma crise geral. Mas fora isso não tem crise. Então é uma área também de engenharia bem interessante. Por fim também a gente tem a linha de formação em sistemas de comunicação ótica e micro-ondas. Então aqui a gente tem, por exemplo, a professora Fátima, né? Gentilmente cedeu essas imagens. Aqui são alguns softwares que são utilizados nas disciplinas para fazer a análise do comportamento de sistemas. Nesse caso aqui está operando em que frequência, Fátima? Você lembra? 10 GB, tá? Coisinha assim. Alguém tem ideia de quanto funciona o celular? Quem sabe? Vai cair no testinho, hein? Então, 1.8 GB, 900 MB. Então, isso aqui é um projeto, né? No caso, em 10 GB. Isso aqui é pensando já em 5G e daí para frente. Então, isso aqui é um projeto, né? Aqui eu entendo que ela pegou os parâmetros S, é isso, provavelmente? Ruído do sistema, porque nessa faixa é muito importante o ruído. Inclusive porque o ruído, muitas vezes, é muito mais alto do que o sinal. Então, aí, como é que a gente desenterra o sinal do ruído?
né? Então, ela estava fazendo uma análise, acho que junto com os alunos, talvez, né? Isso? Isso. São todos softwares profissionais, tá, que a gente utiliza. Também tem uma outra parte, né, que é referente à comunicação ótica, que também é trabalhada nessa disciplina. Então, como guiar um sinal, uma onda, na verdade, por meio de caminhos físicos bem definidos, não pelo ar ou por meios desse tipo. E no quinto ano, o que a gente oferece? Como eu disse, é tudo muito aberto. Então é um rol de disciplinas. Aqui vocês têm algumas dessas disciplinas. Esse rol de disciplinas a gente vai ampliando. Eu não vou me ater a cada uma delas, inclusive elas estão no site do PSI, depois eu falo disso, mas vocês podem procurar entender. Mas tem disciplinas, na maioria, voltadas a projetos de sistemas. Ou caracterização. Por exemplo, aqui tem um laboratório de caracterização e microeletrônica, onde vocês utilizam equipamentos de primeira linha para fazer caracterização de componentes e alguns dispositivos. Também tem, como eu já mencionei, aquele laboratório de fabricação de dispositivos. Essa aqui é uma foto, isso aqui não é na Europa não, tá? É aqui, tá? Então isso aqui não é foto daqui. Então onde vocês fazem, eles podem fazer esse tipo de coisa. Claro que coisas simples, porque tem um semestre, 3 horas por semana, coisas mais tranquilas, mas dá para fazer coisas bem legais. O pessoal fica bastante animado, que inclusive sai com um chip pronto, né? Leva como recordação. E tem mais disciplinas por vir. Então, o foco da gente é tentar abrir o máximo possível, focando na área de sistemas embarcados, sistemas inteligentes. Acho que deu para ter um pouco a ideia. O que tem a ver com arquitetura de computadores que seja para embarcados, o que tem a ver com comunicação de sinais que seja para embarcados, o que tem a ver com processamento de sinais. Claro que a gente não só vê para embarcados, precisa ter uma ideia da teoria como um todo. Como é que se aplica em satélites, como é que, etc. Mas o foco não é ficar usando para satélite. Além disso, o que a gente tem? Então, no quinto ano, a gente tem que... Você pode se aprofundar nas linhas do PSI, mas é claro que o quinto ano, vocês sabem, é o chamado bloco vermelho. Vocês também podem pensar em outras alternativas. Que alternativas ou de que maneira a gente está lidando com as alternativas? Só para deixar claro, um aluno que é de uma determinada ênfase, ele fica sujeito às regras daquela ênfase mesmo no quinto ano. Quem decide o que o aluno pode ou não pode fazer, em princípio, não especificamente, mas em linhas gerais, é a ênfase. Então, nós temos um papel aí importante de tentar pensar como é que é a melhor forma, no nosso ponto de vista, de oferecer essa possibilidade de módulos vermelhos para os alunos. Então, aqui eu vou contar algumas das coisas que a gente faz. Primeiro, ele pode cursar um conjunto de disciplinas avulsas de pós-graduação como optativas livres. Tá? Isso é permitido pela gente. Além de valer em créditos como optativas livres para graduação, essas disciplinas também contarão como créditos dentro do programa de pós-graduação em engenharia elétrica. Ou seja, você não precisa fazer um módulo em pós-graduação. Você pode fazer algumas disciplinas da pós-graduação, aí você fala, pô, mas eu gostei. Depois, se você quiser fazer a pós-graduação, você pode descontar essas disciplinas na pós-graduação. IC, por exemplo, ela pode estar ligada a temas de pós-graduação, naturalmente já costuma estar. Além disso, o aluno da ênfase de eletrônica e sistemas pode cursar, como eu disse, um bloco de pós-graduação, aí é o bloco como um todo, essa é uma proposta da Poli. Quando você cursa o bloco como um todo, o número de disciplinas é menor, mas não quer dizer que dá menos trabalho, muito pelo contrário, dá mais trabalho. Tá ok? Então pega assim 3 vezes Labsdige, por exemplo, brincando, né? Mas são disciplinas que exigem maior, porque o número de créditos das disciplinas é maior. Então, por isso que reduz. Na verdade, a carga ela fica mais ou menos a mesma, só que o número de disciplinas é que reduz. Então, no final das contas, fica uma coisa tranquila, mais ou menos equivalente. Mas o número, às vezes, engana. A gente acha que, pô, menos, então é legal fazer. Não, vai dar trabalho. Então, precisa tomar cuidado. Além de valerem créditos para graduação, essas disciplinas também contarão com créditos dentro do programa de pós-graduação em engenharia elétrica. Ou seja, se você, por exemplo, acha que, puxa, eu acho que vai ser legal se eu fizer um mestrado, por exemplo. Então você não vai precisar de 2 anos, que é o prazo normal para fazer o mestrado, você precisa de 1 ano só. Porque se você fizer no seu quinto ano as disciplinas de pós-graduação, fizer uma iniciação científica na área, por exemplo, em mais 1 ano você tira o mestrado, em 6 anos você sai com o mestrado, idealmente. Mas isso vale para vários programas da Poli, isso foi mais ou menos intensamente discutido, e é uma novidade, tá? A Poli criou uma novidade na USP, certo? Isso não acontece em qualquer lugar, a gente que
se esforçou, né, todos os professores aí, para conseguir concretizar isso, das várias áreas, por aí vai. E os professores da opção Eletrônica e Sistemas, eles também participam de módulos vermelhos não ligados diretamente a uma ênfase, como, por exemplo, o módulo de Engenharia Automotiva, que nós temos professores que também atuam, vocês viram o Prius aí, né? Então, o pessoal do PEA, junto com o pessoal de Eletrônica e Sistemas, e o pessoal de controles, em geral, eles têm um grupo, né, que trabalha em cima desse Prius aí. Então, a gente também atua dentro do módulo vermelho de Engenharia Automotiva e de Engenharia Biomédica, que também tem um grupo lá no PTC, né, que trabalha com engenharia biomédica, alguns professores nossos, principalmente ligados a sistemas inteligentes, que também trabalham com a parte um pouco mais, vamos dizer, mais, chamaria natural, biológica, né, biomédica da engenharia. Então essas são algumas das possibilidades. Além disso, em termos de estágio IC, e aqui eu acho que tem uma coisa importante, o Fernando ele pode até comentar, né, com relação a IC, eu acho que é mais ou menos tranquilo. As áreas, na verdade, a gente depois comenta um pouquinho. Mas falando especificamente de estágio, recomenda a realização. Bom, o IC a gente recomenda no 3º ou 4º anos e o estágio no 4º ou 5º anos. Por quê? Porque a gente ajusta realmente a grade para permitir mais tempo para vocês. Como eu falei, a gente tenta fazer isso, liberar o máximo de tempo possível. Inclusive a gente conversa com os alunos, porque às vezes a gente acha, não, vamos pegar um dia inteiro e botar das 7 da manhã à meia-noite as disciplinas e liberar os outros. Os caras falam, não, pelo amor de Deus! Né? Aí, então tá bom, a gente vai fazer. Aí a gente negocia com cada turma mais ou menos para ver o que é mais adequado. É claro que a experiência ela vai, com o tempo, ela vai dizendo o que é o melhor. Tá ok? Então é adaptativo. Então a gente recomenda 4º ou 5º ano. Cada aluno segue seu próprio percurso formativo. Sugere-se que o aluno planeje a realização do estágio 6 meses antes e consulte com uma proposta concreta o coordenador da cota de eletrônica e sistemas no momento ao mágico. Por quê? Começar a fazer um estágio e depois descobrir que tem alguma tendência naquilo que sabe para resolver o problema, já vê mais ou menos o que você quer, já conversa, porque as possibilidades são imensas. Tem gente que até vai para fora para fazer estágio. Vai para os Estados Unidos. Pode ser o caso de ir para o MIT para fazer estágio. Tá? E como é que você monta isso? Ou um aluno que está em duplo diploma, ou está fazendo crédito de fora, como é que ele monta isso? Conversa. Ou essa semana mesmo, né, a gente conversou com um aluno que estava lá, acho que Alemanha, a respeito disso. Então, é uma questão de planejar. A vantagem é que, na verdade, eu vou falar de intercâmbio depois, mas está ligado ao estágio, o PSI ele conseguiu mais ou menos bolar um esquema, graças ao Fernando aí, né, de que a gente consegue, me corrija, mas acho que dá para fazer, fazendo estágio, dá para formar até em 5, mesmo indo para fora. Mas tem que ser muito planejado. Tá ok? 6 anos é. Desculpa me sei. É para gravar. Tá? Então, vocês entenderam. Isso exigiu também uma articulação da gente para chegar nesse resultado. Mas a ideia é que vocês podem até fazer ir para fora e acabar se formando em 5 anos. É isso, né? Não estou perguntando para ele, não falo bobagem para você. Tá legal? Então é uma proposta também interessante desse ponto de vista. Agora, recomendo-se que alunos de 3º ano que ainda não optaram e desejam fazer isso, conversem mais por cima com os professores das disciplinas que estão cursando. E também vejam as oportunidades que a gente faz, semana de cedo, com a oportunidade de participar, e assim. E como eu falei em intercâmbio, o PSI expõe as importantes, que a gente chama de importantes, é que elas são obrigatórias no 5º ano, né? Que basicamente projeto de formatura de estágio e talvez uma outra coisa. Nos 2 semestres, a gente oferece esses 2 semestres para não estender a formação do aluno. Então, projeto de formatura 1, no 1º semestre, mas tem o 2º também. Tá ok? Para não ficar estendendo, senão você teria que esperar para poder entrar. A recomendação é que alunos que retornam do intercâmbio façam o 10º semestre deles, o 10º semestre deles, na verdade, é o subconjunto das disciplinas eletrônicas e sistemas que são oferecidos no 8º semestre. Então, a gente bolou um jeito de permitir que a coisa fosse mais fluida possível. Tá ok? Então ficou essa mais ou menos a ideia.
Em outras palavras, permite que o aluno faça só 6 meses na pós depois do retorno. Tá bom? E conclua o seu curso. Como eu disse, a gente procura montar tudo isso junto. Só para mostrar um exemplo, isso aqui é um sistema de um transponder para satélite que foi realizado pelos alunos do centro de treinamento que eu falei. Tá? Alguém sabe o que é isso aqui? A MIT 0? Quem sabe? Pode falar aí. É um microcontrolador. Então, beleza, é um microcontrolador. Alguém sabe o que é isso aqui? Vou dar os nomes aqui, fica fácil, mas vocês podem falar, não cheguei. Receiver e transmitter. Alguém sabe o que é isso? É o sistema de recepção de sinal e de envio de sinal. Aqui em 400 MHz e aqui, aí vou fazer uma pergunta difícil para a Fátima, quando é 2 a 4 GHz. Eu não lembro mais. Tá? Então, ele recebe paciente e transmite em 2 a 4 GHz. Até aí tudo bem, que eu entendi. Alguém consegue associar isso aqui com alguma coisa? Window Handling, FFT, Average, etc. Recebi um sinal, o que eu estou fazendo aqui? Estou tratando o sinal, estou processando o sinal. Tá certo? Depois, eu preciso também fazer a parte de sincronismo lógico de operação dessas coisas. E eu preciso também a parte eletrônica em torno disso aqui. Isso aqui, na verdade, é um sistema, tá certo? Que eu poderia montar uma placa, não é? Só que isso aqui o pessoal faz no circuito integrado. Ok? Isso no centro de treinamento. Não aqui, não lá nos Estados Unidos, não sei lá onde. Ok? Claro que ninguém desenvolve a zero do zero. O que a gente faz é usar o que a gente chama de IPs, né? São propriedades intelectuais. A gente pode pegar esses blocos e utilizar para ganhar uma taxa. Ok? Essa é a ideia. Isso é um exemplo de sistema que pode ser desenvolvido com essa finalidade. Nesse caso aqui é o transponder para satélite, para o Brasil mesmo, ok? E é claro, não é um aluno que faz grupo, é óbvio. Na verdade, são grupos de pessoas trabalhando no sistema. Tá? Na verdade, aqui é o caso que era São Paulo ou Porto Alegre. Trabalhando junto nesse sistema. Ok? Agora vamos falar um pouco dos alunos acham, né? Então, aqui a gente tem o Albert, que é o diretor de tecnologia da Control ID, e mais ou menos o que ele fala. O que eu ressaltaria daqui? Ele fala que, de forma geral, a visão sistêmica e gerencial aprendida ao longo do curso permite transformar em realidade um conjunto de requisitos no produto real e comercializado. Ok? E ele fala que é importante ressaltar que é um segmento que avança muito rápido. Vocês sabem disso. A gente sabe mais ainda, nessas empresas 10 anos atrás como era, isso avança muito rápido. Tem que estar muito ligado nessa tecnologia, tem que saber o que está acontecendo para poder ir para frente. Tá bom? Um outro aluno, nesse é o caso do Edson, ele fez o diploma, ele foi para a Politécnica, depois ele foi para o MIT, agora ele é professor numa universidade francesa. Suíça, desculpa, né? PFE, né? Formado, né? em eletrônica de sistemas. Aqui é uma entrevista dele para o Jornal da Cultura de 2016. Cientista brasileiro recebe prêmio na Europa para desenvolver um projeto que evita desperdício de energia elétrica. O brasileiro Ellison Mattioli vai poder usar o equivalente a 7 milhões e meio de reais na pesquisa. O prêmio foi concedido pelo Conselho Europeu de Pesquisas. Jovens cientistas desenvolvem projetos que dificilmente seriam levados adiante sem a ajuda. São experimentos que, se bem-sucedidos, podem trazer benefícios globais. Mattioli, que trabalhou com o Prêmio Nobel de Física Shuji Nakamura e agora é professor na Universidade de Lausanne, na Suíça, explicou à TV Cultura via Skype que parte da energia se perde quando é convertida e consumida por equipamentos elétricos no mundo todo. É a mesma coisa que você construir 20 Itaipus só para ficar perdendo energia, a 100% da produção dela ser jogada fora.
É isso que a gente tem no ano. O projeto dele busca reduzir de 20% para 10% o desperdício mundial de eletricidade. Mattioli quer substituir os condutores de energia feitos de silício por um material mais eficiente, associado à nanotecnologia, dispositivos eletrônicos com as dimensões de átomos ou moléculas. O brasileiro está montando a equipe para desenvolver o projeto. Ele tem 5 anos para usar os recursos. O prêmio foi concedido a 291 cientistas de 38 nacionalidades. Mattioli é o primeiro brasileiro a ser contemplado. Bom, isso dá uma ideia. Ele trabalhou com o prêmio Nobel que inventou o LED branco. Na banca dele tinham 2 professores que foram prêmio Nobel, tá? Um, inclusive, depois dele ter participado da banca. Então, são possibilidades. Aqui, vocês têm uma ideia do que os professores fazem. Esta tabela, ela está no site do PSI, depois eu passo aqui, tem uma indicação, é bem simples de achar. Então, aqui tem o nome dos professores, e-mail. Aqui tem os temas de pesquisa e que normalmente eles podem oferecer ou IC ou estágio nessas áreas. Aqui dá para ter uma ideia desse processo. Outra coisa que eu recomendo é que aqui tem um link que chama Lattes CNPq. Vocês sabem o que é isso? Isso é a vida profissional de cada professor. Então, lá tem praticamente tudo que o professor faz e já fez, para vocês terem um perfil do professor. Vocês encontram qualquer professor, todos estão cadastrados, tanto daqui como de outras universidades brasileiras, então é fácil de encontrar. Tá legal? Isso ajuda vocês a planejarem o que vocês querem, se está certo ou não está, e assim por diante. Aqui, só como exemplo, um projeto do professor Wilhelmus. Alguém sabe o que é? Bom, vocês vão ler, aí é sacanagem, né? Vocês sabem o que é hélice? É um projeto de um Large Ion Collider Experiment, que está na Suíça. Então, o trabalho dele qual que é? É, na verdade, aqui, ó, não sei se dá para ver, aqui tem uma pessoa aqui, tá? Isso aqui é o anel para fazer a colisão. O projeto dele, o que que é? É fazer os detetores de íons, se tornando, obviamente, íons, se tornando corrente elétrica. Só que ele tem que fazer milhares de detetores. Isso ele faz na forma de circuito integrado. Então é junto com o projeto do CERN no hélice. Um outro exemplo é do professor Martino, meu também, de fabricação de transistores. Aqui é uma notícia da FAPESP, que é uma agência de pesquisa, né, falando da fabricação do primeiro transistor tridimensional brasileiro. Foi da equipe liderada pelo professor Martino, que eu fiz parte. Eu tive que fazer esse fim aqui, essa linha. Então são exemplos de trabalhos. E onde atuar em sistemas eletrônicos e em Electronic Systems? A gente tem contato e trabalhos com várias empresas. Então há uma demanda muito grande. Uma coisa que eu acho que é importante todo mundo perceber é que você pode, por exemplo, fazer o 4º ano numa ênfase e falar, putz, gostei, se aprofundar, ou falar assim, putz, não era bem o que eu queria. O que eu faço no 5º ano? As outras ênfases, na verdade, elas estão como um possível 5º ano. Então, por exemplo, se você vai para uma determinada área, você pode complementar esse conhecimento fazendo alguma coisa em outra área. Vocês vão juntos até o 3º ano. Então, a diferença não é tão grande. É mais uma questão de foco mesmo. Para onde que cada ênfase está levando vocês. Tá bom? Também é claro, né, trabalhar em consultoria, planejamento e investimento, isso é o mais comum. Mas aqui tem algumas empresas que contratam sistematicamente alunos nossos. Mas uma coisa mais importante é aonde que a gente pode aplicar esses conhecimentos. Aqui é um professor belga que veio aqui, visitou aqui. Vocês podem ver que esse lugar aqui é conhecido, certo? Ele deu uma palestra, né, dizendo basicamente na área que a gente atua, no curso de Eletrônica e Sistemas, como é que ele vê a visão de futuro. E essa palestra vocês podem pegar no YouTube nesse endereço. Isso aqui vai estar disponível para vocês no site do PSI. Para finalizar, uma coisa que vocês podem atuar também é criando a sua própria empresa. Então, isso aqui são exemplos de empresas que foram criadas depois de 2010, se eu não me engano, de alunos nossos. Aqui está o site do PSI, o endereço é esse aqui. Se vocês derem PoliPSI no Google, vai aparecer um endereço de sites USP imediatamente, aí vocês vão lá e clicam. Lá vocês têm todas essas informações que eu passei para vocês. Tem as pessoas de contato para as várias áreas, se vocês quiserem conversar, e assim por diante. Tem uma estrutura do curso também, onde está a estrutura do curso, e assim por diante. E a pergunta é, será que é interessante para vocês isso aqui?
O que eu diria, gente, é o seguinte, vocês estão começando, estão iniciando. Então, o que eu acho é isso aqui, tá? Vocês têm que ver o que faz o coração de cada um de vocês bater mais forte. E vai em frente. É verdade ou não, Arthur? É difícil, mas é verdade. Cria, rompe barreiras. Vão tirar esse país do marasmo de engenharia. Vamos botar para quebrar. Vamos pegar e desenvolver coisas novas. Vamos se inserir no mercado, não como compradores, mas como geradores de tecnologia, conhecimento, produtos e assim por diante. E para isso são vocês têm que encarar esse desafio. E tenho certeza que mesmo que vocês cheguem e falem, olha, puxa, eu acho que não vai dar, a experiência que vocês adquiriram é muito importante no mercado futuro que vocês vão enfrentar. E se vocês optarem por algum outro mercado. E agora eu passo a palavra ao Arthur, para ele falar um pouquinho da empresa dele. Ele tem uma apresentação aqui. Bom, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Todo mundo ouvindo? Beleza. Bom, meu nome é Arthur Aikawa. Eu sou ex-aluno aqui da Poli, atualmente ex-aluno da graduação, atualmente eu sou aluno da pós-graduação. Fui aluno de todos os professores que estão aqui. E o meu objetivo aqui, eu vou tentar ser bem breve, o objetivo é usar a minha trajetória como exemplo para como isso poderia auxiliar vocês na decisão que vocês vão tomar agora, que é uma decisão que ela parece pequena, mas ela vai traçar aí muitas diferenças no que vocês vão viver nos próximos anos, aí, dependendo da ênfase que vocês escolherem. Então, rapidamente aqui, a única diferença, na verdade, entre eu e vocês aqui são 6 anos. 6 anos atrás eu estava sentado aqui, ouvindo durante uma semana todas as ênfases e tentando escolher o que eu ia fazer nos próximos 2 anos. E, assim como eu imagino que a maioria de vocês, eu estava aqui sem a mínima ideia do qual que é a diferença entre uma ênfase e outra. Eu acredito que mesmo depois que eu escolhi a ênfase, eu ainda não tinha certeza qual que era a diferença entre elas. Eu só consegui ter esse discernimento hoje. E como que eu fiz essa decisão? Para mim foi bem simples agora, mas na época foi complicado, mas eu usei uma tese mais ou menos para minha decisão, que é simplesmente quais são as tendências de mercado, o que está acontecendo lá fora, e quais são as habilidades minhas pessoais e os meus interesses, e quais são, assim, vamos dizer, a intersecção entre esses dois itens, né? Eu lembro que é muito fácil, assim, às vezes você puxar, essa é uma tendência que apareceu em número 1, então eu vou tentar achar uma habilidade minha que se encaixa ali e é essa a historinha que eu vou criar. Ou eu vou procurar uma habilidade ou algo que eu gosto muito de fazer e vou encaixar uma tendência do mercado e legal, estou satisfeito com a minha decisão. Mas eu acho que é mais que isso, na verdade, a influência aqui é mútua. Você tem que buscar realmente um equilíbrio entre os dois, não tentar ficar encaixando um no outro, porque isso é uma receita para depois alguma frustração no futuro. Então, apesar de ser complexa a decisão, principalmente quando você não tem muita noção do que cada ênfase é, apesar da apresentação super bem detalhada do professor Seabra, é difícil processar a quantidade de informação em uma semana e tomar uma decisão simplesmente para os próximos 2 anos. Então é um pouco assim de calma e honestidade com você mesmo sobre o que está acontecendo, sobre os seus interesses e tendências para tentar identificar o que você vai escolher. Para que fique um pouco mais claro, eu vou contar a minha história. O caminho das pedras aqui, eu tinha, acho que como a maioria das pessoas aqui, uma grande afinidade com exatas na época do colégio, na época do ginásio mesmo, e fui ao longo do tempo fazendo aulas extracurriculares, participei de Olimpíadas de Ciência. Eu acredito que para o público aqui que se encontra nesse anfiteatro não é muita novidade. Eu fazia esportes, eu fazia curso de língua, enfim, era uma vida bem escola, cinema, clube, televisão, aquela historinha. Eu tive colegas aqui na Poli mesmo e em outros lugares que tiveram uma vida muito diferente dessa, mas eu acredito que o público médio da Poli é esse aqui. A gente teve uma vida relativamente semelhante aqui. Então a gente teve as mesmas afinidades, a gente chegou aqui mais ou menos pelo mesmo caminho e eu acho que a minha história, de certa forma, pode ajudar vocês a tomar a decisão de vocês.
Eu vou contar aqui 2 historinhas que foi o que aconteceu comigo e talvez vocês consigam tirar algum proveito disso. A primeira delas é o caso do ITA. Quando eu tive que... Bom, o ITA, todo mundo sabe o que é. Quando eu estava terminando o meu colégio, eu tinha que escolher vestibulares para prestar. Para mim, eu ainda era um pouco cabeça fechada. Eu queria fazer engenharia e o ITA, na minha cabeça, era a escola mais renomada de engenharia e para mim só existia uma opção, vou fazer ITA. Fui lá, prestei o ITA e, apesar da gente ter, assim, às vezes, muita convicção, a vida está aí para mostrar que não interessa o que você quer, às vezes você não consegue. E eu falhei, eu não passei no ITA, mas por ter me preparado bem e por ter aquela história, aquele mesmo background que eu estava falando aqui, eu, por muita sorte, consegui passar na Poli. Digo sorte hoje, na época eu encarei como fracasso, mas na verdade foi uma sorte que eu tive. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque a Poli não é como eu imaginava só mais uma escola de engenharia. A Poli é muito diferente do que uma simples escola de engenharia. E segundo, porque como eu entrei aqui com uma cabeça muito aberta, logo no primeiro semestre eu saí experimentando. Então eu fui fazer natação, que era um esporte que eu já praticava. Entrei na Poli Júnior. Eu entrei na IESEC, que é uma organização que fica aqui na FEA. Eu fiz por pouco tempo parte da equipe de Baja. Comecei a fazer alemão. Fiz parte da Atlética. Organizei eventos beneficentes. Enfim, nada disso aqui eu fiz o tempo todo, todos os dias. Mas é só um exemplo assim, de como eu abri completamente o leque de opções e experimentei um pouquinho de tudo. No final, eu acabei me concentrando mais realmente na equipe de natação, virei DM, e, enfim, outras coisas. Mas isso foi algo que eu acho que impactou muito os outros 5 anos aqui na Poli. Foi realmente ter a cabeça aberta para seja o que vier. E eu acho que, apesar de ser um momento diferente do que vocês estão, isso é uma lição que talvez vocês possam usar, independente da ênfase que vocês escolham para o 4º e o 5º ano. Além disso, eu tinha traçado um objetivo, como eu não ia estudar no ITA, eu tinha decidido que, já que eu vou fazer Poli, eu obrigatoriamente, era mais uma meta, né? Não tinha como prever isso, mas eu queria fazer, além, pulei aqui, eu fiz uma iniciação científica também, eu queria fazer duplo diploma na Alemanha. Eu persegui isso, vamos dizer assim, com mais força do que as outras coisas durante os 3 primeiros anos da Poli, e eu consegui. Depois de 3 anos eu fui para a Alemanha, fiz o resto da minha graduação lá e foi uma experiência, foi realmente fantástico. Lá na Alemanha eu fiz muitas outras coisas, tive a mesma abordagem que aqui, eu fui organizar eventos, participar de grupos, e, enfim, no final agreguei mais coisas ainda para a minha bagagem. E não... Depois desses 2 anos, ainda é um pouco viciante. Eu fiquei 2 anos lá, resolvi ficar mais 1 ano. Tive a oportunidade de fazer o estágio, como o professor Seabra citou, fiz o estágio lá. Fiz 2, fiquei 1 ano a mais. Fiz um estágio na empresa Perfectory, que o logo apareceu aqui, que é uma empresa, é quase como uma startup, que eu participei desde o início lá. Ainda faço trabalhos com eles hoje. E também... estagiei na Mercedes por 6 meses antes de voltar para cá, e isso foi dado equivalência como o meu estágio. Essa foi mais ou menos a minha trajetória até o quinto ano ideal, né? Na verdade, eu demorei 7 anos para terminar tudo, já que eu fiquei 3 anos lá fora. Mas, como não tinha, ainda tinha uma última decisão, que foi mais uma lição que eu tive durante a minha graduação, que eu queria passar para vocês, que é a questão do propósito. Eu trouxe aqui uma historinha que talvez pareça bem cafona, mas tem uma lição muito importante por trás dela. E Troia, todo mundo já viu esse filme? Umas pessoas estão fazendo assim, outras estão dormindo, tudo bem? Mas é um filme bem conhecido, conta a história da Guerra de Troia. Mas tem uma cena muito interessante nesse filme. Recapitulando rapidinho, o Aquiles vai para a guerra lá, ele na verdade não está muito interessado na política, ele só quer ter o nome dele escrito na história, e o jeito que os gregos entendiam de escrever o nome deles da história é ter grandes conquistas.
Esse era o objetivo do Aquiles indo para a guerra. Ele foi lá, só que o que aconteceu, durante uma batalha, o príncipe aqui, que eu não lembro o nome, foi lá e matou o primo do Aquiles, que na verdade era o grande amor do Aquiles. Ele fica muito bravo, vai lá, mata o príncipe, que é o filho do rei, e faz uma coisa que, aos olhos dos gregos, é uma coisa muito feia, que é arrasta o corpo dele por todo lado e não permite que ele seja enterrado. É nesse contexto que acontece a próxima cena, que eu acho que é a cena mais assim legal do filme, que é quando o rei, que é o Priam, ele vai visitar o Aquiles durante uma noite e ele vai, na verdade, implorar para que o Aquiles devolva o corpo do filho dele para que ele possa enterrar. Por mais que o Aquiles seja fantástico e muito corajoso em tudo que ele fez, no momento em que ele aceita devolver o corpo, nessa cena ele chora que nem um bebezinho, e é uma cena muito chocante. A princípio você pode pensar, ele se arrependeu ou algo, mas a história, não a história do filme, mas a história por trás dessa cena, ela tem um significado um pouco mais forte. Na verdade, o que acontece aqui é que o Aquiles percebe que, depois de um lapso emotivo que ele estava com sentimento de vingança, ele esqueceu de todo aquilo que ele tinha travado a vida inteira dele, que era um propósito, que era, ao final, ser lembrado para o resto da história por todas as conquistas dele. E voltando agora para a minha decisão que eu tinha que tomar no último ano, agora na ênfase ou no último ano, é uma escolha que é pequena depois para mim, que já tomei, mas para vocês que estão tomando é uma escolha bem importante, e às vezes num lapso de emoção, no caso da minha decisão era ou eu vou abrir a minha empresa, realmente quero o meu sonho, ou eu vou procurar um emprego que me pague bem, juntar dinheiro e depois eu vou realizar o meu sonho, o que eu faço. Faz muito sentido nesses momentos você pensar no seu propósito verdadeiro, o que você realmente quer fazer. No final, fazer o que você quer geralmente é muito mais difícil. Sou a prova viva disso, é muito mais difícil o caminho que eu escolhi traçar, mas é muito mais gratificante, muito mesmo. E eu acho que isso pode ajudar vocês de certa forma. Mesmo que vocês tenham assim uma leve ideia do que são as ênfases, eu acho que essa é uma pergunta que vocês aos poucos já têm que ir se fazendo para ajudar vocês mesmo nessa decisão e nas próximas. Foi aí que eu cheguei na Omni Eletrônica. A Omni Eletrônica, na verdade, é uma empresa que eu não fundei sozinho, eu tenho 2 sócios, um deles está aqui, é o John, o outro, infelizmente, ele não pode comparecer, o Matheus Manini. Ambos conheci aqui na pós-graduação da Poli. E a Omni Eletrônica é uma empresa que ela surgiu mais ou menos do resultado do trabalho de formatura meu em conjunto com o trabalho do Matheus. O John entrou com a experiência que ele tem, o John já tem muito tempo de mercado. E a gente focou, de novo, usando as nossas habilidades e os nossos interesses, em 3 tendências que dominam o mercado hoje. Acho que todo mundo já ouviu falar de internet das coisas, todo mundo já ouviu falar de Big Data e de inteligência artificial. De certa forma, é um pouco exagerado e mal usado esses termos no mercado, mas a gente tentou focar em alguns aspectos desses conceitos e produzir e realizar os produtos que a gente tem na empresa hoje. A gente desenvolve atualmente 2 produtos por meio de 3 projetos PIPs, que é um programa muito interessante. Se alguém tem interesse em empreendedores, vocês deviam procurar saber o que é o programa PIP da FAPESP. E, através de integração de dispositivos à rede, processamento de Big Data, que Big Data não diz nada, a melhor definição que eu achei até hoje para Big Data é na verdade, você pode interpretar uma base de dados, mas quais são as características dessa base de dados que transformam ela num Big Data ou não um Big Data? São, ao mesmo tempo, você ter um volume muito grande de dados, você ter uma variedade muito grande de dados e também a velocidade com que esses dados são gerados. Se você tem assim, uma regra geral, se você tem esses 3 componentes aqui,
você está tratando de um problema de Big Data. E por último, a inteligência artificial é um termo bem amplo, é uma ciência, não é um conceito. E o que a gente trabalha aqui, de uma forma mais específica, são máquinas de inferências. Como que a gente juntou tudo isso nos nossos produtos? A gente procura realizar, usando essas 3 tecnologias, o que se chama de ambientes inteligentes. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi um trabalho que eu comecei, inclusive na disciplina do professor Hernandes, que depois evoluiu para o trabalho de formatura, e a Omni, que é um trabalho para controle inteligente de sistemas de ventilação. Basicamente, você processar variações de parâmetros de qualidade de ar, seja de conforto ou mesmo de poluição em ambientes internos, para fazer controle inteligente de sistemas de ventilação. E é um projeto que recebeu um investimento do PIP. Existem 2 projetos fase 1 para a realização desse produto, e somando com o terceiro PIP, a gente já tem na empresa, de certa forma, eu acho que quase R$500 mil investidos a fundo perdido. Isso é uma característica bem legal do projeto, do programa PIP. Então, a gente tem sido relativamente muito bem sucedido com relação a desenvolvimento, e estamos já fazendo negociações comerciais, o que é muito interessante. Apesar da gente não ter um produto, a gente já tem capacidade de fazer negociações comerciais para vender soluções e projetos. Qual foi o papel do PSI? Aqui eu não sou a pessoa mais gabaritada para explicar o que é o PSI, eu acho que o professor Seabra já fez isso muito bem, e ainda mais a minha grade é muito diferente da de vocês, mas o PSI teve um papel muito importante na minha trajetória aqui, que foi principalmente os professores. São pessoas que, apesar de durante a graduação você não ter um contato muito próximo, eu pelo menos não tinha, são pessoas que você vai lembrar de forma recorrente a partir do momento que você entrar no mercado profissional. Então, todos que estão aqui, tanto o Magno, o Hernandes Seabra, o Martino, o professor Fonseca, fui aluno de todos eles, e essas lições, eu não posso falar dos outros departamentos porque eu fui um aluno de sistemas eletrônicos, mas o que eu posso garantir é que nos sistemas eletrônicos vocês vão ter exemplos muito bons de professores. Os projetos que eu realizei aqui dentro, menos porque eles foram super bem-sucedidos e mais porque eles foram realmente grandes fracassos, mas foram fracassos que me fizeram aprender muito. E eu acho que isso é um aspecto bem importante, talvez é bem clichê e vocês já devem ter ouvido isso, mas vale a pena não reforçar aqui. Vocês vão fazer projetos no PSI, e é importante que vocês não tenham muito medo de errar, não, porque é melhor errar, é muito mais barato e você perde menos tempo errando na graduação do que errando. Quando eu cometo erros agora, custa um pouco mais caro. E a relevância dos temas e disciplinas, a primeira vez que eu vi agora a grade curricular do PSI, muito interessante, ela é bem atual, e apesar dos temas serem bem genéricos, pelo que eu entendi, eles vão ser explorados bem a fundo. Então, eu acho que do ponto de vista curricular, vocês estão muito bem servidos aqui. É uma questão de realmente identificar se é o que vocês gostam, porque os sistemas eletrônicos ele tem uma particularidade de tratar de hardware e software. E hardware é difícil. Hardware não é... Assim, não é que não exista dificuldades em outras ênfases, mas hardware é uma complexidade simplesmente você lidar com ambientes físicos. Você colocar, por exemplo, um produto nosso que trata de irrigação, você montar um sistema embarcado que ele está todo bonitinho e funcionando no laboratório, o osciloscópio, a hora que você coloca ele na terra, você descobre que a água estraga e formigas entram no seu circuito e o sol destrói completamente a caixinha bonitinha que você fez na impressora 3D. Então, só o que você faz muito bem não é suficiente se você quiser tratar de hardware. E eu acho que essa experiência de projetos e do PSI, ela é bem válida nesse sentido de você conseguir entender esses produtos de um ponto de vista bem amplo, apesar, quase como generalista. Você tem que entender realmente todos os aspectos de um sistema, seja ele embarcado ou não, mas de um sistema eletrônico. Só retomando aqui, eu espero que eu não tenha tomado muito tempo, as mensagens para que elas fiquem bem fixadas.
De novo, vocês têm que olhar as tendências do mercado, vocês têm que olhar as habilidades pessoais de vocês, mas tentem achar um equilíbrio entre os dois, porque eu acho que esse é o segredo para você tomar uma decisão aqui um pouco mais bem embasada. Em segundo lugar, a questão do propósito, ela é muito importante. Talvez não seja o quesito que vá decidir algo para vocês agora, mas é um exercício que vale a pena vocês fazerem desde agora. Vai facilitar muito quando vocês chegarem no final da graduação, porque essa crise ela é universal. Todo mundo vai ter essa crise no último ano da graduação, quando você tiver decidir o que você vai fazer depois. Por enquanto, o meu conselho, independente se você for fazer sistemas eletrônicos, se você for fazer telecomunicações, com relação a isso, esqueça atalhos para resolver problemas. É muito importante você aproveitar a oportunidade que você tem de errar muito aqui para entender as coisas. Porque, como eu disse, os erros custam muito mais caro quando você tem que pagar ou quando você gasta o seu tempo numa situação real. Em último lugar, não tem outra... É time. Aqui a gente trabalha por natureza muito sozinho. A gente faz projetos na graduação em equipe, mas pelo menos a minha experiência, eu na graduação nunca fui um grande formador de equipes. Na graduação a gente divide relatório, cada um faz um trabalho, a gente se divide, mas isso só dá certo na graduação. Quando você for desenvolver um projeto do zero, ou desenvolver um produto, por mais fantástico e inteligente que você seja, em algum outro lugar, um time junto vai fazer mais rápido, melhor e mais barato. Então, mesmo que não seja nos projetos de graduação, que seja numa atividade extracurricular, comecem a trabalhar de verdade em time, porque isso é um diferencial que eu acho que fora no mercado, trabalhando com engenharia, é imbatível. Se você é capaz de formar equipe, se você é capaz de trabalhar em equipe, você está muito bem servido. E ressaltando aqui, estou com a Letícia, que é uma engenheira recém-formada da Policomputação, que está trabalhando em um projeto nosso, PIP. O John está ali, também, que é meu sócio. Mas o Giovanni não pôde estar presente, ele também é formado na Polimecatrônica. E o Matheus, mais uma vez, que também é meu sócio e está em outro evento hoje. Aproveitando a oportunidade que eu ganhei aqui de vir falar com alunos, eu tenho alguns anúncios que eu não poderia deixar passar aqui. Nós temos vagas na nossa empresa. Eu vou aproveitar depois o Thomas, que ele já tinha me oferecido, eu estou devendo para ele uma descrição das vagas que a gente tem para bolsas, para trabalhar nesses projetos PIPs. A gente tem atualmente, acho que 5 vagas, eu preciso confirmar, para engenheiros que queiram trabalhar com todas aquelas tecnologias que eu citei, e também em um projeto que a gente desenvolve aqui na Poli, um projeto coordenado pelo professor Márcio Lobo, pelo professor Justo e pelo professor Leopoldo, que é um projeto da indústria automobilística. A gente está precisando também de alunos interessados em participar, e eu vou tentar, através do Thomas, mais uma vez, rodar o anúncio dessas vagas. Se vocês tiverem interesse em participar de projetos no mercado, por favor, venham falar com a gente, serão todos muito bem-vindos. Muito obrigado, era só isso. Então, a gente abriria para perguntas, para mim, ou para o Arthur, ou para os demais professores que estão aqui, que acho que a gente pode dividir as respostas. Gente, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão que eu vou até aí e dou o microfone. Segunda-feira a gente teve a palestra de Teleco e tiveram assim, muita coisa que achei parecida nas ênfases. Queria saber qual é a principal diferença, assim, que de uma para outra, por exemplo, que a gente veria aqui ou não lá e vice-versa. O que existe, na verdade, nas ênfases, é como eu falei, vocês estão juntos até o 3º ano, né? Tem uma preparação comum.
E as ênfases, elas procuram focar em determinados aspectos. O que a gente tem, eu diria assim, no geral, no PSI, na ênfase do PSI, uma capacidade de trabalhar com hardware, principalmente, que é bastante forte. Não quero dizer com isso que outros não tenham, mas a gente tem sim. Por exemplo, a gente tem uma linha de prototipagem de celular disponível. A gente pode fabricar N coisas em tecnologias super avançadas, tanto para trabalhos de graduação como para pesquisa. Eu mesmo faço coisas super avançadas, trabalhando com o que a gente chama de microlaboratórios autônomos. Então a gente integra muita coisa, né? Esse é um aspecto. Um outro aspecto é que, eu diria, não só o hardware, mas o que é físico. Por exemplo, projetar antenas, por exemplo, para sistemas embarcados. É uma coisa que a gente tem domínio completo. A gente sabe muito bem como fazer. Oi? Projetar, fabricar e medir. Tá? É um exemplo, né? Da mesma maneira em outras áreas, em algumas outras áreas, né? Se você falar de processamento de imagem, etc., a gente tem um know-how muito forte também. Né? É claro que todo mundo aqui, os professores, as ênfases, elas tem muitos pontos de congruência, que não tem como a gente achar que não. Agora, eu acho que a gente se caracteriza muito por isso, ter um domínio muito grande no hardware. Um outro lado no hardware que é muito importante, por exemplo, projeto de circuitos integrados, exige, você viu, ninguém fica projetando lá transistor. Né? Transistor a gente tem que entender como funciona para poder projetar. Mas os sistemas, mas a gente não projeta transistor num sistema desse, você projeta sistemas. Então você pega um Cortex M0 como alguma coisa que você coloca no chip. Né? Isso a gente tem condição de fazer. Né? E isso esse know-how a gente procura passar para vocês. Não sei se eu respondi adequadamente. Se alguém quer complementar? Não? Boa tarde. Eu gostei bastante da apresentação. Só queria saber um pouco mais. Vocês comentaram bastante sobre a parte de energia, eficiência energética. Eu queria saber, não só para esse ponto específico, mas para um geral também, o quão restrito a gente fica a ir para a área de pesquisa, ou se o mercado de trabalho ele cita bastante esse tipo de projeto. Então, eu acho que a gente tem que entender a área de energia não como uma área da engenharia. Energia é um tema. Não é só engenharia elétrica. Não é só engenharia, energia é um tema. Né? Você pode pensar que é uma coisa que até sociólogo pode pensar nisso, porque, poxa, energia também significa reduzir consumo. Né? E às vezes são hábitos culturais, etc. Você pode ir para várias linhas. O que o PSI foca muito? Por exemplo, no exemplo que foi dado, a ideia foi, do Ellison, foi como é que eu crio dispositivos que possam fazer um melhor uso da energia que eu forneço a eles. Tá? Isso é um exemplo. Outra possibilidade é o que ele está falando, o que o Arthur falou. Puxa, eu tenho um ventilador, como é que eu economizo energia usando esse ventilador? Ele precisa sempre estar ventilando com a mesma intensidade? Entendeu? Então são possibilidades. O que a gente ganha, eu acho que no PSI, capacidade de fazer esses projetos, de pensar nesses projetos, de desenvolver esses projetos e pôr em prática esses projetos. Tá? Uma coisa que eu não falei, mas, por exemplo, mesmo projeto de formatura, eu faço parte junto com o professor Marcelo Zufo da disciplina, a gente não faz projeto de formatura como, acho que você pode confirmar isso, né? A gente não faz como uma coisa, que você chega, faz um projetinho aí. Não, a gente fala, estamos fazendo um projeto, quais são? A gente aplica uma técnica de projeto, vocês têm que seguir uma técnica de projeto que ajuda a entender o problema antes de tudo, não é sair fazendo. É primeiro entender o que você tem que fazer. Então a gente tem uma preocupação muito grande de fazer com que esses projetos, mesmo um projeto de formatura, um trabalho de conclusão de curso, ele realmente vire um projeto de engenharia elétrica que muitas vezes não dá certo, mas a gente aprende muito com isso. Tá? Mas energia é isso. Tá? Então, e é claro, é óbvio que o PE trabalha muito com energia, mas cada um tem um foco. Por exemplo, como eu falei, a história do automotivo. Se você for ver, tem o pessoal de automação, do PSI, e tem o pessoal do PE, trabalhando todo mundo junto. Oi. Bom, primeira coisa que eu queria perguntar é sobre os módulos vermelhos. Eu vi que também tem módulos vermelhos antes do 5º ano, tem no 4º ano, tem no 5º, mas eu queria saber assim, se, pela descrição que você deu, pelo que eu entendi, a maioria desses
disciplinas que vão ser ofertadas nesses módulos vermelhos são específicas do departamento, né? Tem as optativas das amarelas lá e tal, mas, por exemplo, eu tenho interesse em me aprofundar um pouco na área de economia, gestão, assim, queria saber se dentro desse módulo vermelho eu tenho a oportunidade de cursar isso, disciplinas nessas áreas também. E aqui ficou uma dúvida, na verdade, não sei se é ou não, mas pelo que eu entendi, o PSI Portas Abertas é no 4º ano ou no 3º? Se for no 4º, seria... Não, no 3º. A gente faz no 2º semestre de todo ano. Ele é beleza. aberto a todos os alunos, mas é óbvio que o foco são os alunos de 3º ano. Perfeito. Tá? Então, com relação ao módulo vermelho, o que acontece? Para a gente dar início ao módulo vermelho, você tem que ter a semente. As sementes são as disciplinas do PSI. Então, por exemplo, se você for para... Tem alguma disciplina em... Estou imaginando, PTC ou no PE, que de repente você fala, puxa, eu queria cursar essa disciplina. A gente mais ou menos estabeleceu um procedimento que é o seguinte, o aluno, ele pode, puxa, eu gostaria dessa disciplina, conversar com o professor do PSI, esse professor vai analisar um pouco a situação e vai propor para a COC do PSI que essa disciplina faça parte do 6º. Aí você pode escolher essa disciplina, entendeu? Com relação à economia, aí a gente não discutiu esse assunto a fundo. Até que ponto a gente vai fazer isso elástico ou não, porque não teve demanda ainda, né? Então, a gente não sabe exatamente. Mas eu tenho certeza que a gente vai olhar uma a uma e falar, não, isso aqui dá para adequar, a gente vai discutir, vai quebrar o pau, porque cada um tem uma opinião diferente, né? Mas a gente vai chegar a uma solução para isso. Se é adequado ou não é adequado, considerar como fazendo parte do módulo vermelho de aprofundamento em eletrônica e sistemas. Tá? Os outros módulos, acho que você entendeu, né? Isso estou falando do módulo de aprofundamento. Os outros módulos aí são de outras áreas e aí a gente, em princípio, não tem muito controle. O que a gente tem é aquilo que eu falei. A gente diz o que é razoável ou não para vocês em termos gerais, que a gente aceita ou não, mas você que faz o módulo, né, com as disciplinas que estiver dentro dele. Mais alguém? A minha dúvida é mais sobre os módulos vermelhos também, mas você falou que eram de 3 a 4 disciplinas, né? Mas essas disciplinas você vai escolher a cada semestre ou você já vai escolher um módulo já para o ano inteiro? Então, no 4º ano, 8º semestre, a gente tem aquelas disciplinas que são optativas eletivas. Então, é como se a gente oferecesse um 6º disciplina, 6 disciplinas, por exemplo, e você escolhesse 3. Tá ok? Então, é dentro desse 6º. É nesse contexto que eu estou dizendo para ele. De repente, essas disciplinas podem não ser 6, pode ser 8, porque a gente agregue mais algumas disciplinas que vocês estão recomendando, sugerindo, a gente analisa e valida e fala, tudo bem. No 8º não, desculpa, no 8º não. Isso vale para depois. Mas, então, desse 6º você escolhe, ou o grupo, os alunos escolhem, e você pode fazer essas disciplinas. Aí morreu o assunto. Então, são optativas. Agora, no 5º ano, aí é um módulo vermelho de aprofundamento. Nesse módulo vermelho de aprofundamento, a gente tem aquela lista que eu coloquei de disciplinas, né? Eventualmente outras disciplinas, que a gente não tem ainda base para dizer, porque inclusive pode ser de outros departamentos. E vocês também escolhem, dentro dessas disciplinas, um 6º com 3 disciplinas também. É isso. Isso, 3 disciplinas em cada semestre. Aí, nesse caso, eu escolheria, por exemplo, eu vi que tinha vários créditos, né? Eu escolheria, na verdade, mais de um módulo, então, por semestre? A ideia é a seguinte, o curso é baseado basicamente naquelas 5 áreas, certo? Então, no 9º e 10º semestre, o nosso módulo vermelho, ele vai ter pelo menos uma disciplina de cada área. Então, no 9º semestre, você vai ter uma oferta de 5 disciplinas, lógico que se tiver alunos, a gente vai oferecer, né? No 9º e no 10º semestre, mais 5 disciplinas. A questão é, você pode escolher uma disciplina da área de processamento de sinais ou de uma área mista, como o Seabra falou também, e você faz isso no 9º e de repente você fala, bom, eu acho que eu não quero mais me aprofundar nessa área e eu quero me aprofundar na área de projeto de CIs. Então você vai escolher uma disciplina da área de microeletrônica. Então, agora, o que ele estava falando, a ideia é a seguinte, se você quiser fazer uma disciplina na pós-graduação que, lógico, tem a ver com uma dessas áreas, a gente vai analisar isso na COC. Você vai conversar com o professor que vai defender isso na COC. E aí você pode começar a escolher disciplinas que não estão dentro daquelas do 6º, entendeu? Ou seja, você pode escolher disciplinas fora desse 6º.
Então, o nosso módulo vermelho é mais flexível que os demais, nesse sentido. Ou seja, a gente vai oferecer disciplinas dessas áreas, mas a gente vai, dependendo de estudar cada caso a caso, permitir que algumas disciplinas sejam feitas fora do PSI, entendeu? Entendi. Ou, inclusive, na pós-graduação. Eu vi a palestra, acho que foi ontem, foi de computação, eles chegaram a comentar que existia a possibilidade de fazer o 5º ano inteiro, uma ênfase em uma outra parte de uma outra engenharia, por exemplo, uma engenharia de produção, engenharia de minas. Queria saber se isso também é possível. Sim, é possível. Eu acho que isso é uma regra da Poli, na verdade. Isso aí vale para todos. É uma regra da Poli. Tá? É claro que cada área, ela procura, ou cada ênfase, etc., procura oferecer alguma coisa que seja interessante para que os alunos continuem naquela ênfase. Né? Mas você pode, sim, fazer, por exemplo, na civil, pode fazer na mecânica. Né? Às vezes, essas áreas não oferecem um módulo vermelho, aí é outro problema, mas você pode fazer os que estiverem disponíveis. Isso no 5º ano? No 5º ano, isso. Tá. E sobre a flexibilidade que vocês comentaram, eu queria saber, em termos práticos, assim, da galera que já está, como é que funciona? Assim, é decidido em conjunto com a turma? Você tem dias inteiros com aula, dias inteiros sem aula? No momento, a gente está, Magno, se você quiser detalhar. O primeiro semestre do 4º ano, como a gente ainda não tinha os alunos, né, então a gente pensou num horário e que depois, conversando com os alunos, eu acho que não foi a melhor escolha. Mas agora, para o 2º semestre do 4º ano, os alunos pediram para que as tardes ficassem livres. Então, todas as aulas elas são concentradas das 7h30 ao 12h50, com todas as tardes livres para permitir que o aluno faça estágio. E a nossa ideia é que isso seja assim, meio que o grupo decidir, porque para a gente, o que eu falei, acho que a gente inverteu um pouco a lógica. Não é a disciplina que está naquele horário, porque o professor só pode dar naquele horário, ponto final. Não, ao contrário, vamos ver qual é a demanda. A demanda é tal, então vamos ajustar para que caiba nessa demanda. É claro que às vezes pode ter algum problema, mas a ideia é essa, é tentar liberar espaços contínuos para os alunos poderem fazer outras atividades, principalmente estágio, que é 4º ano, ou iniciação científica e assim por diante. Certo. Mais alguém, gente? Bom, então, acho que é isso. Eu acho que os professores vão estar disponíveis a tirar outras dúvidas, vão deixar o contato. Vocês podem falar também com a representante, a Clarissa, que ela sabe bastante, só que ela não está aqui agora porque ela foi fazer uma antena. Mas... eu só queria finalizar falando uma coisa. Eu acho que a EC3 ela teve várias coisas ousadas. Vocês podem, é claro que tudo tem crítica e a gente tem que ser crítico com tudo que a gente faz. Que você falou, tem que sempre se perguntar, esse é o meu propósito? Você anda um passo e fala, estou no caminho, mas sempre tem possibilidade de recuar. Mas o que acontece? Eu acho que já foi um desafio enorme, mas eu garanto para vocês que em eletrônica e sistemas a gente jogou desafio mais em cima ainda. Tá? A gente realmente está buscando coisas que vocês não vão encontrar em outro lugar. Tá? E que são muito interessantes para o mercado. Certo, gente. Agora vai ter um coffee break aqui e vai ser muito bom. Por favor, preencham a folhinha avaliando a palestra e entreguem para a galera aqui.